No vídeo de hoje vamos falar sobre 7 mentiras sobre o diabo. Exatamente, vamos falar sobre 7 grandes ensinamentos errados e ideias erradas que as pessoas têm sobre o capeta. Alexa, você vai agora gravar um vídeo para defender o diabo, dizendo que as pessoas dizem sobre ele é mentira? Não é bem assim, gente. Nós precisamos ter uma compreensão certa de quem ele é. Nós precisamos ter uma teologia certa de quem é, porque uma teologia errada, uma compreensão errada sobre o capeta vai levar a entendimentos errados e a práticas erradas sobre ele. Já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se bem nesse botãozinho de inscrever-se. Não esqueça de já dar o joinha, gente. Deixa o seu comentário aí. Deixa eu te perguntar, qual foi a maior mentira que você já ouviu alguém falar sobre o capeta? Escreva aí nos comentários e bora pro vídeo. O primeiro grande equívoco que as pessoas dizem sobre o diabo é que o nome dele era Lúcifer, antes de cair. Isso está supostamente baseado em Isaías capítulo 14, versículo 12, que está escrito da seguinte forma: Ó como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Em primeiro lugar, minha gente, não existe nenhum texto bíblico que relata claramente, diretamente, a queda do anjo querubim, que hoje a gente chama de Satanás, diabo, capeta, o que você quer chamar. Existem 2 textos no Antigo Testamento, em Isaías e em Ezequiel, que relatam a queda, respectivamente, de Nabucodonosor e do rei de Tiro. São as 2 profecias. Só que os pais da igreja, os teólogos mais antigos, começaram a associar esses 2 textos a uma suposta queda do querubim, associando com uma passagem lá de Lucas capítulo 10, versículo 18, em que Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como raio. Então as pessoas cruzaram essas 3 passagens e que deram aí a suposição de que assim tenha ocorrido a queda desse anjo mau. Mas é uma suposição. No texto de Isaías que eu acabei de ler, que é uma profecia que se refere a Nabucodonosor, ele é tratado como estrela da manhã. Estrela da manhã, quando foi traduzida a Bíblia para o latim, a expressão estrela da manhã, que é uma expressão comum, agora passou a ter uma expressão de nome próprio. Estrela da manhã agora tornou-se Lúcifer. Por exemplo, na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, está escrito da seguinte forma: como caíste do céu, ó Lúcifer. Aí aparece o Lúcifer com L maiúsculo. Contudo, estrela da manhã não é um nome próprio. É apenas uma metáfora para uma pessoa brilhante e cheia de glória que governava sobre a Babilônia. A propósito, a palavra Lúcifer significa portador de luz, aquele que tem luz. É por isso que é associado com esse estrela da alva, estrela da manhã. Jesus disse que ele cai como raio. Ou seja, todas as relações são de coisas brilhosas, coisas que brilham, coisas que têm fogo, coisas gloriosas e etc. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia hebraica para o latim, onde aparece a expressão estrela da manhã, ele colocou Lúcifer, porque na época já existia a ideia de que essa passagem também se referia à queda do querubim ungido. Mas a verdade é que ninguém sabe qual era o nome dele antes de cair. Não era Lúcifer, porque Lúcifer não é um nome próprio. Mas na verdade, sabe quem é a única pessoa do mundo que merece receber o título de Lúcifer? Jesus Cristo. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Mas aí se a gente for falar isso no dia de hoje vai dar problema. E o segundo erro que as pessoas falam sobre o diabo é que ele era regente no coral do céu. E onde é que está a base bíblica para isso, eu me pergunto? Supostamente está em Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel, essa passagem de Ezequiel 28 é uma possível referência ao diabo. É a segunda referência que é atribuída à queda do inimigo, mas que é uma referência direta à queda do rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, até carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Agora aqui, ó, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungidos para proteger, e etc, etc. Primeiro, o texto não diz que foi ele quem criou os tambores e os pífaros. Pífaros é instrumento de sopro. Onde é que está a referência de que ele era regente do coral celestial? Absolutamente, esse texto não diz nada. Por isso que eu disse, se nós tivermos uma compreensão equivocada sobre ele, nós vamos ter uma teologia errada. E qual a teologia errada? É que as pessoas dizem, olha, Satã era regente do coral celestial, então uma coisa que ele gosta muito é de música. A música é um instrumento do Satanás para levar as pessoas para o inferno. Não é bem assim, gente. É verdade que ele usa da música para enganar qualquer um, mas dizer que isso é um instrumento preferido dele não tem base bíblica
até porque a Bíblia não diz que ele era regente do coral celestial. Eu me pergunto, de onde é que as pessoas tiram isso? A mente humana é muito criativa para pegar um texto bíblico, fazer uma interpretação que não existe, que nem se passou na mente do escritor. Terceira mentira sobre o diabo é que ele é responsável por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Não é bem assim, gente. O capeta não é culpado de tudo. Novamente aqui eu não vou bancar o advogado dele, mas é preciso ter uma teologia correta sobre quem é ele e sobre o que ele faz. Afinal de contas, a única pessoa do mundo que quer que as pessoas pensem coisas erradas sobre ele é o próprio capeta. Nem tudo que acontece na nossa vida é culpa do capeta. Às vezes o miserável é inocente na história. Bora lá. As tentações, Tiago disse que as tentações, as guerras, elas vêm de dentro de nós, dos nossos membros, porque nós guerreamos uns com os outros. Jesus disse no Evangelho de Mateus que os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os roubos, eles surgem de dentro do coração do homem. Então nem todos os problemas que acontecem na nossa vida é culpa dele. Normalmente é culpa nossa. As tentações, Tiago disse, elas vêm de dentro de nós também. É verdade que ele é chamado de o tentador, porém ele tenta-nos menos do que imaginamos. Boa parte das tentações, Tiago disse, vem das nossas concupiscências. João disse, concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos desejam. Outra coisa, boa parte de coisas erradas que acontecem na nossa vida são consequências de ações erradas, de decisões erradas que nós tomamos anos atrás. Vai chegar um tempo em que a conta vai chegar. A lei da semeadura é perfeita, você planta e colhe. E quando a colheita chegar, é doloroso se você plantou coisas erradas, é doloroso. E aí você não vai culpar nem Deus por estar te provando, nem o diabo por estar te perseguindo, quando na verdade foi consequência de decisões erradas que vocês tomaram, que nós tomamos. Outra coisa, gente, ele não é onipresente, nós não podemos culpar ele por tudo, porque ele não está presente em todos os lugares. Portanto, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é obra do capeta. Quarta mentira que as pessoas pensam sobre o diabo é que ele odeia os salvos e ama os que estão perdidos. Isso está longe de ser verdade. Gente, amor, essa palavra amor, não existe na natureza do diabo. As pessoas pensam, o cara tá perdido, o diabo gosta dele, ama ele, ou esqueceu dele, não tá mais nem ligando para ele. O diabo vai agora tentar de perseguir os salvos. Gente, o diabo odeia a alma humana. Ele tem tanta preocupação com o perdido e tem a mesma preocupação com o salvo, porque o perdido corre o risco de se encontrar com Cristo, e é tudo que ele não quer. E o que já se encontrou com Cristo corre o risco de sair dessa luz e se perder. Então o trabalho deles, dos demônios, é tanto enredar cada vez mais os que estão perdidos, quanto tentar destruir e puxar o pé daqueles que estão seguros em Cristo. Mas não existe amizade com o diabo. O diabo não é amigo de ninguém, ele é o inimigo de nossas almas. Essa expressão que é muito conhecida, é o inimigo de nossas almas. O diabo não tem apego por ninguém. O cara pode estar sendo perdido, o cara pode ser o cavalo do diabo, mas ele não tem o menor amor por nenhuma criatura humana. Ele nem se ama, esse miserável, ele nem se ama, quanto mais amar as pessoas que ele escraviza. E a mentira de número 5 sobre o diabo é que ele mora no inferno. Você não já viu um monte de gente falando que o diabo está no inferno? Isso está longe de ser verdade. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro disse que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como leão querendo tragar uma presa. Ele está onde mesmo? Ele está ao nosso derredor. O diabo não está no inferno, ele está ao nosso derredor, tentando ver como pode derrubar os filhos de Deus. É verdade que há textos bíblicos que sugerem que há demônios específicos que estão acorrentados. Tem pessoas que acham que o diabo está na beira do cadeirão de breu com uma colher grande mexendo aqui as almas. Isso está longe de ser uma ideia bíblica, uma ideia muito mitológica. O miserável não está no inferno, ele está ao nosso derredor. A sexta mentira sobre o diabo, essa aqui muita gente acredita, que o diabo é um sujeito feio, que tem um rabo, que tem chifres e que anda com tridente na mão para chuchar as pessoas. Isso está muito longe de ser verdade. Então nós não encontramos nenhuma referência bíblica para dizer que o diabo é um bicho feio. Nós não podemos dizer como é que é o diabo, porque eu particularmente não acredito que o diabo já se manifestou às pessoas. Com exceção de Jesus, eu creio sim que o diabo apareceu para Jesus. Creio sim que o diabo apareceu para João, lá em Apocalipse, porque João descreve ele. Fora isso, eu acho que não lembro de nenhum exemplo bíblico de alguém que tenha visto o diabo materializado. Apareceu lá no Éden, mas em forma de serpente. Que as pessoas já olharam demônios, eu acredito sim.
que os demônios eles podem ser vistos quando eles querem se apresentar para alguém, mas o diabo, o sujeito, o chefe dos anjos, eu acredito que ninguém nunca pode ter olhado ele. E o diabo é feio, é bonito? A Bíblia não dá nada sobre isso, gente. Agora, eu tenho uma opinião pessoal e ela é um tanto lógica. Veja, o diabo ele se rebelou contra Deus. As pessoas que se rebelam contra Deus, se elas eram bonitas antes, continuam bonitas. Se elas eram feias, continuam feias. Não é a rebelião contra Deus que muda a aparência externa das pessoas. Muda é o coração que se torna rebelde contra Deus. Se a gente for aplicar isso para o inimigo, eu acredito que se ele era bonito antes, talvez ele continue sendo bonito hoje. Exatamente porque pessoas que se rebelam contra Deus continuam sendo bonitas. Mas essa é uma suposição. Não vão dizer por aí que é doutrina bíblica que não é. E a sétima e última grande mentira sobre o diabo é que muita gente acha e diz que o diabo vive o tempo todo mentindo. Porque Jesus disse que ele é o pai da mentira. Mas será que os demônios... Vamos falar assim os demônios, porque as referências bíblicas são os demônios. Será que os demônios vivem mentindo o tempo todo? Não. Evangelho de Marcos tem 3 referências que mostram que os demônios, quando querem, falam a verdade. Marcos capítulo 1, versículo 24, está escrito: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. Demônio falando, reconhecendo que Jesus era santo de Deus. Marcos 3,11. E quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Veja, momentos antes o diabo tentava questionar a filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Aqui em Marcos 3,11, já os demônios, eles reconhecem: Tu és o Filho de Deus. Se prostrava e reconhecia. Não falou nenhuma mentira sobre Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 7. O gadareno aqui, clamando em voz alta, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? O demônio que estava naquele gadareno reconheceu que Jesus era o Filho do Altíssimo. Os demônios, quando querem, falam verdade. Então não é verdade que eles o tempo todo vivem mentindo. Quando eles querem, eles falam verdade. Mas você já sabe, né? Quando o capeta chega a falar a verdade, é com a intenção de mentir. As verdades que o inimigo fala, quando ele fala, é para mentir no final, para enganar no final. Porque é perfeitamente possível usar a verdade para mentir, para enganar. E se pessoas fazem isso, gente, usando o verdadeiro evangelho para enganar, quanto mais os demônios. Tiago 2,19 está escrito que os demônios, eles creem que estremecem, que há um único Deus. Só que eles não têm temor a Deus. Então eles sabem quem é Jesus Cristo, eles sabem quem é Deus, mas eles não se dobram. É apenas o conhecimento teórico que não tem aplicação prática. E aí, meus queridos, o que é que vocês acharam desse vídeo? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Diga aí nos comentários qual é a maior mentira que você já ouviu falar sobre o diabo. Dessas 7 mentiras, qual delas mais te chamou a atenção? Escreva aí nos comentários. Esse vídeo não é para afrontar ninguém, nem é para defender o capeta, de novo eu digo isso. É para apenas produzir uma teologia que seja bíblica sobre ele. Lembrando que a única pessoa que quer que as pessoas tenham uma ideia errada sobre ele é o próprio diabo. O diabo não quer que as pessoas saibam de fato quem ele é. É por isso que ele gosta quando a gente vive dizendo coisas erradas sobre ele. Ele é a única pessoa que mais gosta. Eu estou aqui para te ajudar a compreender quem é o capeta à luz das Escrituras. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua atenção. Se inscreva em nosso canal. Sábado tem vídeo novo. E eu acho que eu vou falar sobre música sábado agora.